Fazer 45 anos não é fácil. Fazer 45 anos é a gente começar a se preocupar com perda de cabelo, né? O cabelo começa a ficar branco, a barba começa a ficar branca, a gente já tem que começar a usar ácido no rosto, né, para tirar rugas, para tirar manchas, tem que começar a usar produtos para diminuir as olheiras. Mas agora que eu cheguei nos 40 anos, nos 45 anos, a coisa que eu acho mais legal de ter 45 anos é poder ligar o foda-se, sabe? Realmente a vida começa depois dos 40. A gente sempre escuta, né? Ah, a vida começa depois dos 40. E é verdade mesmo. Depois dos 40, a gente começa a ligar o foda-se e a gente começa a fazer basicamente só o que a gente quer. E isso aconteceu comigo. Depois que eu fiz 40, agora eu vou fazer 45. Depois dos 40, realmente eu comecei a ligar o foda-se pras coisas, sabe? Então, tem o lado ruim, que é a gente fica velho, a gente começa a ficar, né, sentir o peso da idade, né, para um monte de coisa começa a ficar, a gente começa já a ver que começa a ficar um pouco mais difícil para algumas coisas, saber lidar também com essa questão da aparência, né, essa questão de ver o envelhecimento chegando, né, e essa luta contra o envelhecimento, essa vontade de tentar manter uma aparência jovem, enfim. Mas, se a gente for ver pelo lado do amadurecer, do ficar cada vez mais confiante e de realmente ligar um foda-se pro que as pessoas falam, é a melhor coisa, é a melhor parte de amadurecer, é a melhor parte de fazer 45 anos. E eu acho que com o tempo isso vai ficando cada vez melhor. Com 50 vai ser outra coisa, com 55 vai ser outra coisa, com 60 então eu acho que de repente já pode ser uma libertação muito maior. Eu tava refletindo, porque eu vou fazer 45 anos, não hoje, hoje é um domingo, hoje é dia 20, mas no próximo domingo, dia 27. Mas eu já queria gravar esse vídeo porque é domingo, eu tô com tempo, tá tranquilo e é um vídeo que não sei quanto tempo vai ter, porque eu vou fazer algumas reflexões sobre ter 45 anos. E eu acho que o mais legal disso tudo é realmente o fato de poder fazer o que a gente quer. E quando a gente pensa que fazer o que a gente quer, muitas vezes é uma coisa que a gente já tentou lá atrás, mas a vida parece que prega peças na gente. Muitas vezes eu tentei ligar esse foda-se, muitas vezes eu tentei fazer o que eu queria fazer, só que a gente sempre tá em momentos diferentes da vida e a gente não sabe exatamente se o que a gente quer é o que a gente quer, porque na maioria das vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas entram na nossa mente com coisas negativas. Então, por exemplo, assim, você pode estar num relacionamento que você quer uma coisa e de repente a outra pessoa não quer. E aí a outra pessoa fica colocando empecilhos, assim, fica te puxando para baixo. Muitas pessoas puxam a gente para baixo e a gente não consegue se livrar delas. Porque às vezes a gente é imaturo, porque às vezes a gente é inseguro, porque às vezes a gente não sabe ainda o nosso potencial, a gente não se conhece ainda. E conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai se testando, a gente vai se conhecendo e vai confiando cada vez mais no nosso potencial. E isso aconteceu comigo, sabe? Então, tipo assim, eu liguei o foda-se e comecei a fazer o que eu queria fazer. E isso aconteceu comigo e pode ter acontecido com você, ou se você é jovem, vai acontecer com você, é ter essa segurança de poder optar e fazer as coisas que você tem que fazer, você tem que fazer. Então, por exemplo, se você trabalha num emprego que você não gosta, mas ninguém te apoia. Às vezes as pessoas falam assim: ah, você tem que agradecer por esse emprego que você tem, você tem que agradecer por essa pessoa que você tem. E às vezes você quer se livrar disso e tu não consegue te livrar disso, porque as pessoas ao teu redor não te apoiam. E a gente, como a gente é imaturo e a gente não tem a segurança, e às vezes a gente precisa de uma rede de apoio, a gente acaba às vezes arrastando por anos e anos um trabalho que a gente está infeliz, um relacionamento que a gente está infeliz, uma profissão que a gente está infeliz. E a gente não tem a coragem e o autoconhecimento para se bancar, entendeu? Tipo assim, até financeiramente, claro, às vezes a gente não tem a independência para se bancar financeiramente. Mas eu quero dizer que a gente não tem o emocional ainda preparado para se manter, sabe? Então, às vezes, a gente pensa, porra, minha vida tá uma droga.
tá, eu vejo muita gente se cobrando, né? Tipo assim, o cara tem 30 anos e começa a se cobrar, não, minha vida é isso, minha vida é uma droga, minha vida eu não fiz isso. As pessoas fizeram isso, já viajaram pra fora, outras pessoas já têm casa, carro, moto, e por que que eu não tenho? Eu vejo as pessoas se comparar muito nesse sentido, sabe? E depois que a gente atinge a maturidade, a gente para de se comparar com as pessoas, a gente começa a dar valor para as conquistas que a gente teve. Essa questão das conquistas é muito particular de cada um. Para alguma pessoa pode ser parar de fumar, para outra pessoa pode ser comprar um carro, para outra pessoa pode ser uma viagem internacional, para outra pessoa pode ser um diploma, para outra pessoa pode ser comprar uma casa, para outra pessoa pode ser se livrar do vício do álcool, por exemplo. Então a gente tem que pensar, a gente com o tempo, a gente começa a aceitar que a gente não é igual a todo mundo, e a gente começa a viver então a nossa própria realidade e fazer a nossa própria realidade acontecer, sabe? E eu acho que por muito tempo eu me deixei levar por pessoas que me puxavam para baixo. Eu escutava muito assim, não vai dar certo, por exemplo, eu queria mudar de emprego. As pessoas falavam, não vai dar certo, fica nesse emprego que tu tá, porque esse emprego é bom, porque essa empresa é boa, tá difícil a crise lá fora, se tu sair agora tu não vai conseguir arrumar outro. Ou então assim, tu tá nesse relacionamento há tanto tempo, vai sair pra quê? Vai sair desse relacionamento pra quê? Vai achar outra pessoa pra quê? Sabe? Então são frases que a gente vai ouvindo durante a vida e a gente vai assimilando isso como se fosse uma verdade. Só que depois, quando a gente atinge a maturidade, pelo menos teria que ser, né? Para muita gente, eu acho que não é. Claro, a gente não é igual, ninguém é igual. Muitas pessoas amadurecem às vezes mais tarde, mas quando a gente começa então a acreditar e fazer as coisas, a gente se livra de tanto peso, a gente se livra daquele emprego ruim, a gente se livra daquele familiar que te puxa pra baixo, aquela pessoa que te critica, aquela pessoa que fala assim: "Ai, não é tão fácil assim. Tudo que tu faz é tão fácil". Eu ouvia muito coisas assim: é difícil, tem muita competição, não vai dar certo, você vai trocar o certo pelo incerto. Eu ouvi dizer assim: tudo que tu imagina as coisas muito fácil. Não é tão fácil quanto tu pensa". E a gente acaba levando esse peso morto, assim, sabe? Ouvindo essas frases, essas coisas que as pessoas falam como se fosse uma verdade. E eu percebo muito isso agora nos 45, que isso passou, sabe? Hoje, com 45, eu já me sinto muito mais confiante, sabe? Eu já passei por tanta coisa nessa vida, tanta coisa. Tem vídeo aqui no canal que fala eu já falei da minha infância. Quem segue aqui o canal há mais tempo sabe como foi a minha infância, como foi a minha adolescência, como foi o começo da minha vida adulta, sabe? Eu passei por tanto perrengue na minha vida, assim, emocional, familiar, profissional, sabe? E eu penso assim, eu olho às vezes e penso assim, eu não estava errado, eu nunca tive errado, eu sempre soube o que eu quis, mas parecia que as coisas não estavam dando certo, ou então não eram como eu queria que fosse. Mas no fundo não é porque eu estava errado, era porque o momento, a situação e as pessoas ao redor eram as pessoas erradas. E aí, depois que a gente amadurece, a gente começa a escolher as pessoas que a gente quer ter perto da gente e as coisas que a gente quer, então, colocar a nossa energia, quer colocar o nosso foco. E a gente começa a fazer, e a gente vê que dá certo, e a gente para e pensa. Não sei se você pensa isso, se tu que está me assistindo pensa isso, mas parece que a gente perdeu um tempo às vezes. Mas na verdade não é um tempo que a gente perdeu. Na verdade, a gente precisava passar por aquilo, a gente precisava entender aquilo para poder aprender com aquilo. E depois que a gente aprende com aquilo, a gente para e pensa, aquilo serviu como experiência. Foi importante, sabe? Porque se a gente não tivesse uma coisa para comparar com a outra, se a gente não tivesse, por exemplo, o ruim e o bom, a gente não poderia comparar, a gente nunca saberia. Então, assim, a gente sabe o que é ruim, o que a gente não quer, quando a gente atinge a maturidade, né? Quando a gente tá ali pelos 45, 50 ou 40, a gente sabe o que a gente não quer e a gente sabe o que a gente quer. A gente não fica mais dando murro em ponta de faca ou então ouvindo essas pessoas que querem colocar a gente para baixo. A gente vai lá e segue então a nossa
a nossa natureza, o que a gente acha que é correto. E aí, se a pessoa quer estar junto contigo, beleza, ela está junto contigo, vai te acompanhar, vai te seguir. Se não, também, tudo bem. A gente para de ouvir as pessoas e simplesmente deixa elas viver a vida delas e a gente vai viver a nossa vida. E eu aprendi muito. Isso, assim, para mim é uma coisa que está muito, muito forte agora, sabe? Com 45 anos, sabe? Então, por exemplo, assim, só para dar alguns exemplos práticos, né? Coisas que eu queria fazer profissionalmente, por exemplo, eu não queria mais trabalhar em escolas e eu comecei a fazer aula, comecei a dar aula particular. O que eu ouvi no começo de gente dizendo que não ia dar certo? Todo mundo chegava para mim e dizia que não ia dar certo. As pessoas riam de mim, porque no começo eu tinha pouco aluno. Sabe? Riam de mim porque eu tinha um, dois alunos. E aí as pessoas colocam isso na cabeça da gente, a gente começa a acreditar que aquilo é verdade. Só que com a maturidade, a gente sabe do que a gente é capaz. A gente se conhece, a gente já sabe o quanto a gente estudou, a gente já sabe o quanto a gente sabe, a gente já sabe o quanto a gente se preparou para estar ali naquele lugar. Não é uma ideia que a gente tirou do nada, né? É uma coisa que a gente normalmente já vem pensando. E às vezes a vida é tão solitária que a gente acaba pensando e não tem nem para quem compartilhar isso. A gente não tem com ninguém para compartilhar, porque a gente acaba meio que desconfiando das pessoas, sabe? Que as pessoas não vão te apoiar. E eu passei muito por isso. Passei por isso profissionalmente, passei por isso em relacionamentos, sabe? Muitos relacionamentos que eu pensava, gente, eu acho que eu tô errado, né? E eu pensava assim, eu preciso mudar, ou eu preciso melhorar, ou esse relacionamento não é. É alguma coisa tá errada nesse relacionamento e eu sou o culpado. E a gente se culpa muito, achando que a gente tá naquele relacionamento tá infeliz, o relacionamento não tá dando certo. Só que às vezes o culpado não é a gente. A gente já sabe quem a gente é na essência, só que a gente ainda não desenvolveu o suficiente para dizer não, para botar um ponto final, sabe? Para dizer assim, não quero mais, eu preciso de mais, eu preciso de algo. Muitas vezes, por insegurança, a gente fica em relacionamentos que a gente está infeliz, porque a gente não tem, sabe, essa força que a maturidade traz pra gente poder dizer não, pra gente poder impor limites nesses relacionamentos e terminar. Então, às vezes, a gente arrasta um relacionamento por 5, 10 anos e não sabe como sair desse tipo de situação. Como eu mencionei antes, aqui no canal eu já falei de vários problemas que eu tive. Eu já tive fobia social, já tive síndrome do pânico, já tive. Eu era uma pessoa muito, mas muito, muito insegura, muito tímido, né? Por questões que eu passei na infância, questões de bullying, questões de aceitação própria que eu passei na adolescência, conflitos familiares. Isso tudo me deixou uma pessoa tímida, uma pessoa retraída, muito, muito ansioso, né? Tomei medicações fortíssimas durante anos para poder passar por tudo isso. E eu sempre naquela posição, não, eu tô errado, eu sou a pessoa errada, sabe? E hoje, com 45 anos, eu já não tomo aquelas medicações pesadas, sabe? Consegui parar de fumar, consegui fazer tudo o que eu queria na vida. Até o relacionamento afetivo melhorou, sabe? Eu era muito carente, eu era aquele que cobrava atenção, eu era aquele que cobrava da outra parte muita coisa. Hoje em dia não, hoje em dia eu tô num relacionamento sem cobrança, sabe? Sem julgamento, sem cobrança, sem nada disso. Tá super tranquilo, sabe? O meu relacionamento. E a gente aprende, então, com o tempo, que a gente também pode evoluir, sabe? A gente tem na cabeça da gente que, relacionamento pra mim é assim ou é assado. Se não for assim, eu não quero. Mas, com o passar do tempo, a gente começa a flexibilizar as nossas opiniões. Isso também é legal. Isso eu também senti muito com a maturidade. Eu também aprendi que as coisas não são do jeito que eu quero que elas sejam e tá tudo bem. E eu tenho que aprender com isso, sabe? Eu também não posso impor a minha vontade sobre a vontade da outra pessoa. Isso era uma coisa que eu fazia muito antes. Mas vinha de um lugar de ansiedade, vinha de um lugar da carência, sabe? Hoje em dia eu não sinto carência, sabe? Se eu quero ir num bar e não tem ninguém para ir comigo, ninguém quer ir comigo, eu vou sozinho. Se eu quero ir numa festa e não tem companhia, eu vou sozinho. Se eu quero ir no cinema, por exemplo, e não tem ninguém para ir comigo, eu vou sozinho, sabe? Então, assim, a gente começa, depois de uma certa idade,
perceber que a gente não precisa tanto das outras pessoas ou de uma outra pessoa para completar a gente, sabe? A gente consegue viver uma vida plena sozinho, sabe? A gente sabe, poxa, eu não trabalho sozinho, não dependo de ninguém para trabalhar, para ganhar meu dinheiro, para pagar minhas contas. Eu não vou ao médico sozinho, eu não vou fazer as coisas, não vou ao supermercado sozinho. Por que eu não posso sair numa festa sozinho, não posso ir num bar sozinho, não posso ir no cinema, num parque sozinho, né? E a gente começa a se sentir bem fazendo isso. Cada vez que eu vou sozinho num lugar, eu me sinto melhor. Porque às vezes, a gente é julgado. As pessoas escolhendo a gente, aquela pessoa ali é um solitário, é uma solitária. Aquela pessoa ali não tem amigos. O que aquela pessoa tá fazendo sozinha ali? Será que tá esperando por alguém? Ou será que. E às vezes. E não, sabe? Se a gente passa por esse constrangimento, entre aspas, de se sentir sozinho no lugar e tu te dá bem com isso e tu te sente bem com isso, nada mais te para, nada mais te para. Tu vai sozinho pra praia, tu vai sozinho pra uma festa, tu vai sozinho pra todos os lugares e vai estar tudo bem. E às vezes até você vai preferir ir sozinho. Às vezes eu prefiro ir sozinho, às vezes eu prefiro sair sozinho do que ter que levar uma outra pessoa que às vezes nem quer estar ali comigo, sabe? Então, assim, coisas que a maturidade traz pra gente. São benesses que a maturidade traz pra gente, que é a gente se autoconhecer, saber do que a gente é capaz e fazer as coisas pela gente, sem depender da aprovação das pessoas, sem depender do auxílio psicológico, sabe? Se a pessoa não te apoia, você tá ali de boas, porque você sabe do que você é capaz, você sabe do que é, tu sabe do que tu é capaz, tu sabe do que tu é capaz de fazer e das tuas potencialidades. Então, tirando essa questão da estética, do cabelo branco, das rugas que começam a aparecer, e amadurecer é a melhor coisa que tem pra gente, pro psicológico da gente, sabe? Muita gente tem medo de ficar velho, muita gente tem medo de envelhecer, de começar a sentir. O meu maior medo é que realmente, por enquanto ainda, tem sido essa questão estética, a questão da saúde, que a gente sabe que começa a aparecer problemas de saúde depois dos 40, 45, né? Mas, tirando essa questão da estética, que realmente é um problema, que a gente não pode botar o sol, tapar o sol com a peneira, achar que não é, né? Achar que, ai, não, não, ai, vamos pensar que não tem nada a ver essa questão estética. Mas a gente sabe o peso que a questão estética tem na nossa vida. Muitas vezes as pessoas não têm oportunidade de trabalho por causa da aparência, a gente sabe que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Pode ajudar também a arrumar uma pessoa para um relacionamento íntimo. Então a gente sabe que a aparência é importante, a gente não pode descuidar da aparência. Então, tirando essa parte da aparência, essa questão do envelhecer, da questão psicológica, é a melhor coisa do mundo. Realmente, assim, ó, depois que a gente faz 40, a gente liga o foda-se, a gente faz só o que a gente quer, só o que faz bem. Se as outras pessoas ao redor souberem lidar com isso, elas vão ser muito bem-vindas. Se elas não forem capazes de lidar com isso, então cada um segue o seu caminho, cada um fica na sua, cada um vive a sua vida da melhor maneira possível. E eu acho que esse é a melhor coisa que tem de ficar velho, de amadurecer. Então eu tava pensando em trazer essas reflexões com vocês para a gente poder conversar aqui nos comentários e ver isso, né? Então me fala aí, você já passou dos 40, melhorou, piorou? Você é jovem ainda? Se cobra muito? Sua vida não tá do jeito que você quer ainda? Talvez você se cobra bastante. O que você espera do futuro? O que você pretende fazer sobre o futuro? Então fala aí nos comentários. Vamos conversar então sobre envelhecer? Então tá, combinado então, ó. Escreve aí nos comentários e compartilha esse vídeo com algum amigo, alguma amiga que pode de repente estar passando por alguma situação parecida. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique no botão de gostei, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.